O Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES, comemora 165 anos como uma referência nacional na área da surdez, formulando políticas públicas, atendendo a cerca de 600 alunos na educação infantil, nos ensinos fundamental, médio e nos cursos de graduação e pós-graduação. Pesquisas, produção de material didático, atendimentos médicos e cursos de Libras são alguns dos serviços de excelência oferecidos pelo INES. Mas a maior vitória desses 165 anos é a transformação promovida na vida de seus alunos e familiares. Meu nome é Larissa. Meu sinal é esse. Eu estudo pedagogia bilíngue e vou me formar já no ano que vem. Eu comecei a estudar no INES quando eu tinha 1 ano e 3 meses. Até então, não sabia nada de Libras e encontrei pessoas iguais a mim. Afinal, eu era a única surda da minha família. Enquanto todos conversavam, eu não acompanhava. Quando a minha mãe tomou a decisão de me trazer ao INES, eu passei a ter contato com outros surdos, com a percepção visual igual à minha, e assim pude me comunicar na língua brasileira de sinais como língua materna, onde permaneci até hoje. O INES foi o alicerce na minha formação. Naturalmente, foi muito bom crescer junto ao INES e contar com o apoio da minha família. Se não houvesse esse trabalho em paralelo, talvez o meu desenvolvimento não fosse tão efetivo. Essa parceria entre escola e família foi fundamental para o meu aprendizado. Eu descobri o INES através de uma palestra médica. Me avisaram sobre essa palestra porque eu tinha uma bebê surda. Depois de muita procura, eu consegui chegar ao Instituto Nacional de Educação de Surdos. Realizei a inscrição da minha filha e depois uma assistente social veio conversar conosco sobre um instituto. Eu fiquei encantada, porque encontrei várias outras crianças surdas e passei a ter uma perspectiva de futuro para minha filha. Ela começou no INES com 1 ano e 3 meses e sempre amou o INES, porque tinham pessoas iguais a ela. Na família, não temos outros surdos. O INES sempre foi maravilhoso para nós duas. O INES tem uma história muito bonita. Antes do Instituto, não havia nada voltado para os surdos. Enquanto na França, existia o Instituto para Surdos de Paris. O professor Charles Lepé, que foi o fundador do Instituto, tinha alunos surdos como seus discípulos. Ele os incentivava e os formava para seguir como agentes multiplicadores pelo mundo. Um desses alunos surdos, Ernest Rouet, foi aos Estados Unidos e fundou a Escola Gallaudet, e depois veio ao Brasil para fundar o INES. Ao chegar no Brasil, Rouet encontrou Dom Pedro II, com quem teve uma reunião técnica sobre o Instituto. Sua filha, Princesa Isabel, tinha um filho surdo com seu marido, o Conde de. Como tinha um neto surdo, Dom Pedro II aceitou assumir o compromisso de fundar e construir o Instituto.
Em 1857, aconteceu a fundação do Instituto Nacional de Educação de Surdos, com o objetivo principal de agregar todos os surdos do país. Desde então, o INES vem sendo referência no ensino de surdos do Brasil. Por ser no âmbito federal, o INES tinha alojamentos para acomodar alunos de todos os estados. Durante o dia, tinham aulas e atividades, e à noite tinham a acomodação. Essa rotina seguia por meses até o período de férias, no mês de agosto, em que os alunos regressavam para seus estados para ficar com suas famílias. E assim foi por anos, enquanto a língua brasileira de sinais era difundida por todo o Brasil. Sou responsável pelo acervo histórico do Instituto, esse espaço que a gente criou, uma instituição de 165 anos, né? E eu acho até pouco e pequeno, porque é aquilo que emerge do tempo, aquilo que fica, né? São os fragmentos, alguns móveis, livros, documentos, material museológico, que conta um pouco da história da educação pública no Brasil e da educação de surdos. Eu acho que o INES, ele, mais uma vez, ele faz esse movimento, né, de ir para o Brasil todo. Ele é um único órgão federal, né, um centro de referência, né, como nos anos 50, que nós formamos, no final, quase 600 professores no Brasil inteiro, elas vinham para cá. E hoje, né, com essa questão do advento da tecnologia e tal, a gente tem os cursos online, né? Os cursos à distância, digamos assim, e a gente tem alunos no Brasil inteiro. Nós temos hoje, acho que 11 ou 12 polos desse curso de pedagogia à distância, alunos de todas as regiões, Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste, Sudeste. E eu acho que é isso, cada vez mais a gente, a partir dessa experiência aqui imensa, porque você imagina quantos... eu posso estar exagerando, mas assim... O INES é um centro de referência, né, de verdade, no coração dos surdos. De fato, o INES é a minha segunda casa. Aqui, nós, surdos, somos como uma família, onde conversamos e trocamos na nossa primeira língua. Aqui, somos conscientizados quanto à nossa competência. Sei que sou igualmente capaz e posso ter as minhas escolhas quanto à minha profissão, como ser professora, por exemplo. O INES é a minha referência e me despertou o interesse em ingressar em uma faculdade. Quero me formar para seguir no mercado de trabalho na área de minha escolha. Eu tive uma professora ouvinte de português que foi marcante na minha trajetória. Quando eu a conheci, ela era nova no Instituto e começou a estimular meu desenvolvimento, assim como dos meus colegas de turma. Eu guardei o que ela nos falou sobre sermos capazes em ter uma boa proficiência em português. Sou muito grata a ela. Hoje em dia sabemos que podemos seguir em uma comunicação sem barreiras com a sociedade. Não é porque não ouvimos que não somos inteligentes. Ela foi determinante na minha vida. Todo o meu sucesso eu atribuo ao estímulo e confiança dela, assim como os meus colegas de turma. A educação precoce, ela é oferecida por um professor de Libras e também com formação em pedagogia bilíngue, que realiza um trabalho que proporciona o desenvolvimento físico, emocional, social, psicomotor e principalmente linguístico das nossas crianças surdas. A fase infantil, principalmente os primeiros anos da infância, é muito importante para o desenvolvimento da criança como um todo. E esse desenvolvimento linguístico, ele precisa ocorrer nesse início da vida, para que a criança realmente consiga
interagir com a língua, se comunicar, né? E se desenvolver no processo de ensino, realmente nessa perspectiva de educação bilíngue que nós acreditamos. Então, o atendimento é feito junto com a família e essa família interage, aprende Libras também junto com o professor e dá continuidade a esse trabalho em casa. Na educação infantil, é realizada uma oficina de Libras com as famílias, com situações do contexto linguístico que as famílias precisam para se comunicar com seus filhos. Sempre existiu o curso de Libras aqui no INES e depois começamos a oferecer oficina para as famílias de maneira bem específica, fazendo um trabalho de levantamento de necessidades que as famílias precisam, quer dizer, para se comunicar com as crianças. E esse trabalho nos trouxe, assim, bons frutos, né? Todos os professores do INES, eles trabalham produzindo os seus materiais, né? Então, tem professores que trabalham produzindo material para a própria sala de aula e tem professores que têm um espaço de ciências, que tem uma galeria de artes. Então, o foco é algo mais específico, assim. Então, assim, o que a gente tem visto sempre na produção do material didático é sempre os elementos visuais, assim, eles estarem bem evidentes, né? Então, são materiais com muitos elementos visuais, em Libras, obviamente, né? Então, o material todo produzido, ele é tanto em língua portuguesa quanto em Libras, língua portuguesa escrita, né? E a gente tem reparado muito, assim, a questão do protagonismo do aluno. Então, os alunos, o material ele fica muito rico, fica muito bom com o aluno sendo protagonista. O grande diferencial do INES é seu ensino focado no surdo, diferente do ensino para ouvintes, assim como o ensino para pessoas com deficiência. A base do ensino do INES é linguística, com o uso da Libras como língua de instrução. O INES há anos luta contra o oralismo determinado pelo Congresso de Milão, em que foi assinado e decretado o ensino oralista. Com isso, o oralismo foi difundido pelo mundo. Mas, após alguns anos, o método perdeu força para o ensino em sinais com a transição para o ensino bilíngue, cujo método trabalha com as duas línguas, a Libras e o português escrito. Seguimos lutando pela Libras, adotada como L1, e o português escrito como L2. Assim, o INES tornou-se referência nacional na transição para o ensino bilíngue na produção e distribuição de materiais didáticos, cursos, fóruns, congressos, seminários. O INES é vinculado ao MEC e tem a grande responsabilidade e missão de ser o único instituto federal voltado para a educação de surdos no Brasil. O primordial aqui no INES é priorizar a Libras como L1, com o aluno surdo aprendendo Libras como L1 e o português escrito como L2. No momento da aula, as línguas precisam estar em concomitância na formação dos alunos, Libras como L1, português escrito como L2.
Afinal, eles precisam se formar e depois estarem preparados para prestar o Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem, assim como para ingressar aqui, no Departamento de Ensino Superior, pelo curso de Pedagogia Bilíngue. O surdo precisa aprender para depois atuar nessas áreas e também ingressar em escolas municipais e estaduais. O professor precisa saber Libras para ensinar as duas línguas de forma concomitante, mesmo que com a Libras como L2 ou o português escrito como L1. O surdo precisa ter essa formação bilíngue porque há essa comunicação com a sociedade. É importante. O maior desafio do INES é seguir fazendo essa adaptação e transformação. Afinal, por muitos anos, tivemos o domínio do ensino oralista, em que os pedagogos enquadravam o ensino de surdos no âmbito da educação especial. Ainda acontece a transição para o ensino bilíngue com as devidas adaptações, com Libras e com a língua portuguesa. Porém, alguns ainda têm dificuldade em adotar a Libras como a língua de instrução. Mas vamos seguir com o nosso trabalho para sermos esse modelo de ensino para as outras escolas que tenham alunos surdos, com o corpo docente ensinando em Libras e alunos aprendendo em Libras. Queremos no Instituto funcionários, desde limpeza até inspetores, conversando em Libras. Já os integrantes do corpo docente precisam ter fluência na Libras. É desafiadora essa mudança pelo Instituto. Temos o currículo voltado para a educação de surdos. É necessário o conhecimento básico e mínimo de Libras do aluno surdo, assim como todas as especificidades desse âmbito, para entender e acontecer de fato a formação de alunos surdos, para depois ingressarem no mercado de trabalho e na sociedade fora do Instituto. O fundamental é o professor que está prestando concurso, que ele saiba Libras, além de ter fluência e proficiência para poder ensinar com o uso de Libras como língua de instrução às crianças surdas. Porque a Libras é a língua 1 do surdo, conforme reconhecida pela Lei de Libras 10.436 e pelo Decreto 5.626. O foco tem no ensino nas crianças, jovens e adultos surdos, assim como ouvintes pela metodologia bilíngue. Afinal, eles vão se formar professores para depois atuar no mercado de trabalho. O surdo vem até o NOS, Núcleo de Orientação à Saúde do Surdo, trazer dúvidas e angústias. Após as nossas orientações, os surdos mudam seu comportamento e o seu pensamento diante das questões da vida. O NOS oferece a devida informação para que o surdo possa refletir e evoluir. O NOS tem 17 anos aqui no INES. Ao longo desses anos, o NOS vem ampliando cada vez mais a sua atuação. E o aluno surdo sempre se sentiu parte do núcleo. O surdo sempre se sentiu à vontade e confiante em nosso trabalho. Os surdos sempre gostaram de vir até aqui e fazer parte de todo o planejamento das aulas.
É nítido o quanto é prazeroso para eles quando me encontram, assim como a professora Vanessa Miro e outros surdos. É muito gratificante. Sou muito grata aos profissionais do INES, assim como aos anos de convivência com os surdos. Eu amo trabalhar com surdos e ensiná-los. Hoje eu percebo que a minha filha está integrada na sociedade e é plenamente capaz de se desenvolver. O surdo sabe bem o português e é plenamente capaz de ter uma vida normal, como passear e viajar com seus amigos. Meu sonho é me formar e atuar como professora. Por isso, estou fazendo o curso de pedagogia para depois fazer a licenciatura e trabalhar aqui no INES. O INES é a minha segunda casa, onde cresci e passei a maior parte da minha vida. Anteriormente a essa produção desse material financiado pelo MEC, o Libras em Contexto, curso básico de Libras, antes não se tinha material didático para ensino da língua, apenas sinais soltos que eram ensinados, né, e traduzidos. Então, com esse material, que foi o curso básico de Libras, se tornou referência nacional e para outros países também, porque foi uma forma de organizar a Libras, ensinando textos, né, diálogos, e esse livro está disponível também aí até na internet, distribuído gratuitamente pelo MEC. E com esse material a gente pôde organizar dois programas nacionais, o Programa Nacional de Apoio à Educação de Surdos e o Programa Nacional Interiorizando a Libras, curso básico de Libras. E depois, o segundo momento, que foi Interiorizando a Libras, nós fomos em todos os estados, eu e a professora Elaine Bulhões, também professora aqui do INES, surda, instrutora e agora está fazendo, né, professora de Libras e agora está fazendo o mestrado. Nós viajamos pelo Brasil todo capacitando instrutores de Libras e ela trabalhando com um pouco da metodologia para os professores de Libras, os professores ouvintes. Então isso marcou uma forma das pessoas entenderem que língua de sinais não é só sinal, é uma língua que tem a sua estrutura, que precisa ser ensinada como curso básico, intermediário e avançado, né, como uma segunda língua, e também a questão do ensino de Libras como primeira língua, e que é um outro trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui no NEP Libras. Aqui no INES, temos faculdade presencial e à distância EAD. Temos o curso de pedagogia bilíngue, tanto pelo presencial quanto pelo EAD, através de 13 polos por todo o Brasil. Presencial e EAD. Pela pós-lato sensu, temos 4 cursos. Língua portuguesa, leitura escrita no ensino de surdos. Educação de surdos em perspectiva bilíngue.
interculturalidade e descolonização na educação de surdos, tradução e interpretação. Além dessas 4 pós-graduações, temos o mestrado. A pós de tradução e interpretação, por conta da pandemia, foi ministrada à distância, mas agora já estamos nos reformulando e nos organizando de acordo com as demandas que surgirem. Por enquanto, seguimos com essas 4 pós. Eles já encaravam isso como psicologia, né? Então, a psicologia como ciência, né, como tentativa de processar conhecimento, é bastante antiga. Desde que o homem pensa de forma elaborada. Temos material didático de apoio, de tradução e também temos intérpretes em sala de aula. Cada sala tem 2 intérpretes que se revezam. Se o professor for ouvinte e não souber Libras, ele dá aula de forma oral, enquanto o intérprete faz a tradução e interpretação para Libras. Se o professor for bilíngue, não há necessidade da tradução em Libras e leciona normalmente. Depende de cada momento. Como a gente vai diferenciar uma prática educativa de uma família de uma prática educativa de um educador? Que veio primeiro, né? O ovo ou a galinha? Muito feliz por tudo que construí até aqui. Sou muito grata ao INES e principalmente à minha família e à minha mãe, que sempre me incentivou muito e, guerreira, parou a sua vida por mim. Todo dia me ensinando, acordando cedo para me trazer até aqui, afinal morávamos longe. Sempre lembro da minha mãe como minha heroína, que nunca mediu esforços por mim. Cheguei onde cheguei por causa da minha mãe.